Pessoal, vamos dar início aqui ao nosso conceito de classes e métodos abstratos, ou vice-versa, métodos abstratos e, consequentemente, classes abstratas, tá? Eu vou tentar motivar este conceito introduzindo a nossa seguinte problemática, tá? Vamos supor, uhum, deixa eu aproveitar aqui, fazer uso da minha luzinha digital. Acho que travou, voltou. Tá? Fazer uso da minha lousa digital. Deixa eu ver se eu tenho um Jamboard aqui. Não pode ser um Paint. Tá? E aí vamos supor que a gente tem o seguinte problema. Tá? Eu quero fazer uma classe, tá? Que é a classe funcionário. Tá? Que vai ser uma classe meio base. Tá? Ela vai ter lá qual que é o nome do funcionário. Ela vai ter o endereço, e ela vai ter o CPF. Tá? Então essa seria a minha classe aqui que a gente vai utilizar como base. Tá? E aí eu teria que ter outras classes. Não, tem o CIAP também, que vai ser o funcionário da faculdade. Vou colocar aqui o CIAP. Caramba, mas nem com essa luz aqui eu desenho certo, hein? Vamos lá. Opa. E aqui, beleza, tem essa classe bonitinha aqui. Tá? E aí vamos supor que a partir dessa classe funcionário, tá, eu queira colocar uma outra classe aqui, que é a classe diretor. Ah tá, deixa eu voltar que eu tô esquecido demais, gente. E aqui eu tenho o salário dele também. Tá? E vamos supor que eu tenho aqui uma classe. Agora deixa eu, se eu não estou certo, né? Porará. Beleza, e eu tenho a minha classe lá, que é a classe diretor. Tô pegando o jeito ainda. E aqui, no caso do diretor, eu tenho qual que é o setor dele. Tá? Então, tem uma classe aqui que é o diretor, o setor, ou melhor, qual que é a função dele, ou melhor, qual que é o departamento que ele dirige, melhor, né? Tem um departamento. Beleza. Temos aqui o diretor. Eu tenho aqui também, ou posso ter, o meu FuncADM, seria o funcionário administrativo, tá? E aqui vai ter o setor do funcionário, tá? E além disso, esse funcionário do setor administrativo, tá? Ele pode ter também um atributo aqui que é o QTD, só ele está autorizado a fazer horas extras, tá? QTD horas extras. Professor não pode fazer, diretor não pode fazer, só o funcionário aqui para segurar. Nossa, não ficou nem um pouco bonito, né, gente? Mas enfim, tô pegando o jeito disso daqui ainda. E aí, opa, agora sim. E aí eu posso ter aqui um outro caso aqui que vai ser o meu professor. Tá? Além do salário aqui, eu vou colocar ó, qual que é o curso que ele atua e a quantidade
de horas noturnas dele. Tá? Uma hora eu pego o jeito de desenhar esse negócio aqui. Tá ok, pessoal? Tranquilo aqui a nossa hierarquia aqui. Deixa eu ver se dá pra tirar o zoom desse negócio aqui. Não achei como é que reduz o zoom, não. Achei. É isso. Deu pra entender aqui qual que é a ideia, tá? Bom, se a gente fosse implementar essa hierarquia, então vamos lá. Aula 10, até pagar esse funcionário faculdade aqui. Pagar esse professor faculdade. Eu vou criar minha classe funcionário, que vai ser aquela classe que vai ter os métodos comuns para as outras classes. Então, private string nome, private string endereço, CPF, private string SIAP, private double salário. Construtor, todo mundo. E aí eu vou colocar o getter e setter aqui. Nossa, equals não, desculpa. O getter e setter para cada atributo. Tá? Beleza, dado isso, eu vou criar uma classe, que é o docente. Então, meu docente extends funcionário. Tá? Aqui que o meu docente ele tem, o meu professor, né? Mas, enfim, coloquei docente. Nossa, o que é isso? Cursor, meu filho? É o curso e a quantidade de horas noturnas, né? Então, private string curso, private int qtd horas noturnas. Vamos lá, construtor. Ok, construtor funcionando. Getter e setter também. Bom, eu vou ter também o meu funcionário administrativo. Vou colocar só de tech administrativo, né? Técnico administrativo. Bom, meu técnico administrativo tem o setor dele, tá? E a quantidade de horas extras. Então vamos lá. Private string setor, private int qtd horas extras. Opa, extends funcionário. E agora sim, o construtor. Ok. Isso daqui para cá. Mesma coisa, getter e setter. E por fim, eu vou fazer o diretor. Diretor ele também é um funcionário, né? Extends funcionário. Aqui tem meu diretor, o departamento no qual ele dirige, né? Então, private string departamento, construtor, getter e setter. Ok, temos aqui então o nosso
construtor aqui do diretor e os gets e sets para o departamento. Só trocar esse cara aqui para o final, como eu gosto. E tá feito, tá? Então, qual que foi a ideia? A ideia é que eu use... Oh, descobri como é que dá zoom. Era só pegar o botãozinho do mouse aqui, sacanagem. Então eu tenho aqui o funcionário, tá? Que está servindo como base para as outras classes, professor, funcionário administrativo e diretor. Então o diretor é um funcionário, o funcionário administrativo é um funcionário, que chamamos de técnico administrativo, né? E o meu professor faculdade, ele é um funcionário também, tá? Agora eu quero, da mesma forma como eu fiz na aula anterior, tá? Ter um processamento polimórfico, tá? De forma que eu consiga, quero calcular a folha de pagamento da minha faculdade, né? Exemplo parecido com o anterior. E aí eu quero colocar todos esses caras num balaio só, fazer uma função só e taca-lhe pau, tá? Vamos assumir aqui que o salário do meu professor... Ih, rapaz, perdi minha caneta. Achei. Tá? Vamos supor aqui que o meu salário do professor, tá? É a quantidade QTD, né? De horas noturnas, igual estava lá, vezes 0,1 do salário mais o salário. Tá? Isso é do professor. Vamos supor que o do funcionário administrativo é o salário, tá? Mais 2 vezes o salário vezes a sua quantidade de horas extras. Vamos supor que o diretor, independente do cargo que ele esteja, é o salário vezes 4. Ok? Então tem uma forma diferente de calcular o salário para cada um desses caras aqui. Ok, tá? Da forma como a gente viu, o que eu teria que fazer? Chegar nessa superclasse, implementar o método getSalário, tá? Ou calcula salário, desculpa. O método calcula salário de forma que todas essas subclasses aqui, elas tivessem o método calcula salário, ok? Ok, tá? Então vamos lá. Vou na classe funcionário. Mas qual que é o calcula salário de funcionário? Tá? Ele não é técnico, ele não é docente, ele não é o diretor, eu só especifiquei, ou eu só tenho esses 3 tipos de funcionários, tá? E eu sei como calcular deles. De um funcionário que não é de um desses tipos, eu não sei calcular. Então vou ter que inventar um aqui, tá? Public double calcula salário. Nesse caso, eu vou dar um return this salário aqui mesmo. Certo? Beleza. Vamos pro técnico. Deixa eu lembrar aqui que é o técnico, salário vezes 2 vezes salário, vezes QTD hora extra. Então vamos lá. Arroba override. Então public double calcula salário. Tá? Return super get salário mais super get salário vezes 2 vezes this. Nossa, coisa feia colocando negócio com letra maiúscula aqui, gente. Deixa eu trocar aqui embaixo. This que te deu horas extras, ok? Vamos agora para o docente. Então, arroba override public vai double calcula salário. Então é o return
super get salário mais this vezes quantidade de horas noturnas vezes 0,1 vezes super get salário. Tudo bem? Beleza. Tá? E vamos supor que acidentalmente você está achando aqui o docente. E vai. Sobrou uns pontinhos ali para baixo. Vamos supor que acidentalmente eu tenha esquecido, tá, de colocar ou de sobrescrever o método calcula salário no diretor. Tá? E aí vamos supor que eu estou lá no meu array list de funcionários, eu estou lá adicionando lá, vou adicionar um new diretor, Osmar, sei lá, CPF 000, SIAP, taranana, double salário, oxe, departamento CPTL. Só por questões de variabilidade, new docente, Rafael, ABC, abacate, CPF 000, salário, o curso, doze, 24, 36, 48 horas noturnas, e criar um new tech administrativo, não sei, CPF, SIAP dele, tela, o salário, também não, né? Coad, a quantidade de horas extras que ela fez. Tá trabalhando pra caramba, tá? Bom, na hora de calcular os gastos, funcionário, aqui é funcionário, o método também chama calcula salário, tá? Então, a princípio, temos um programa, Salt, folha funcionários, meu arrayzinho de funcionários. Então, a princípio, temos um programa funcional, só que perceba o que aconteceu aqui, tá? Eu quis forçar o comportamento polimórfico, tá? Queria que todos os meus funcionários, tá? Eles tivessem o método calcula funcionário, justamente para eu poder economizar no código aqui, tá? Só que numa brincadeira dessa, cada funcionário ele tinha que ter o seu próprio método de calcular salário, porque a forma de pagamento desses caras aqui é diferente como a gente definiu lá na tabelinha. Só que eu não sou obrigado em nenhum momento até agora a sobrescrever o método da superclasse. Então eu herdo o método da superclasse. Se eu quiser sobrescrever, eu sobrescrevo. Se eu não quiser sobrescrever, eu não sobrescrevo. Então, em todas essas classes que a gente fez aqui, tá? Docente, técnico administrativo, diretor, que herdam de funcionário, todos eles, né, eles já têm o método aqui, calcula salário, que é esse que eu tive que definir como padrão aí para minha classe funcionário, para que todos os meus métodos tivessem também este método, eu conseguisse fazer o polimorfismo. Tá, só que aí pode acontecer essa situação que o usuário pode me burlar. Ele herda da minha classe, simplesmente não herda, vai ficar com essa implementação padrão e que pode fazer com que essa classe fique errada, tá? Então existe alguma forma que eu tenho de obrigar esse cara aqui
implementar um método que eu quero, eu falo, puta, eu quero obrigar todas as minhas classes a implementar, ou a todas as subclasses, né, a implementar esse calcula salário, tá? Além disso, tem uma outra pergunta, tá? A priori, eu, de acordo com o meu organograma, ou eu tenho funcionários que são funcionários administrativos, né, os técnicos administrativos, ou eu tenho os diretores, ou eu tenho professor. Não existe nenhum outro tipo de funcionário, tá? Mas perceba que nesse programinha aqui eu posso tranquilamente vir aqui e criar um objeto do tipo funcionário, tá? Esse funcionário tem o nome, teste, ele tem um endereço, ele tem um CPF, tem lá um CIAP e tem lá um salário, tá? Mas perceba também que só funcionário eu não tenho, ele tem que ter um tipo ali dentro. Ou ele é técnico, ele é docente, ou ele é diretor. E na verdade eu só criei esta superclasse, né, por dois motivos. Uma, pela funcionar meio de classe base, né, já que eu teria várias subclasses que também precisariam destes atributos aqui, tá? Então foi uma classe base e uma classe para que todas essas subclasses tivessem o método calcula salário. No momento eu tinha a intenção aqui de criar um objeto funcionário lá no meu código, tá? Não era essa a função dele. Mas, a princípio, até onde a gente sabe, a gente não pode barrar ninguém de criar nenhuma classe, tá? Então agora a gente vai ver o conceito de métodos e classes abstratas que vão atender aos nossos dois problemas levantados aqui. Problema número 1, eu obrigar uma classe a implementar um método da superclasse, que eu não quero ter uma implementação padrão e dar a possibilidade da minha classe herdar aquele método e nunca sobrescrevê-lo. E também de bloquear que o cara instancia alguma classe minha que não foi criada para ser instanciada, foi criada aqui para funcionar como base para outras classes. Tá? Então, com isso, a gente tem um conceito de classes e métodos abstratos. Tá? Então, aqui eu deixei várias coisinhas relacionadas àqueles exemplos do quadrilátero que eu tinha deixado anteriormente. Tá? Então, a gente pode resolver esses problemas que eu levantei com as classes abstratas. Tá? E qual que é o objetivo da classe abstrata? Que eu coloquei aqui, ó, fornecer ou ser uma superclasse apropriada a partir do qual as outras classes elas possam compartilhar um design em comum. Tá? Por exemplo, compartilhar um método em comum lá, que é o método calcula salário, tá? Ou outros métodos, outros campos. Então, elas podem compartilhar algo em comum. Tá? Porém, essas superclasses, elas não vão poder ser instanciadas, tá? Justamente porque elas vão ter algo incompleto dentro dela, tá? Então, até aquela questão de objeto abstrato, que é algo que você não pode torná-lo físico, não é algo físico, não é algo que você pode tornar ali real e apertar. Tem a classe, vamos dizer, objeto concreto, tá? Que é aquele objeto físico que você pode criar, você pode pegar e etc. Tá? Então, no sentido abstrato, isso que não pode existir um objeto físico de forma criada a partir daquele conceito abstrato. Tá? Então, essas classes elas vão ser incompletas, tá? E aí as subclasses, tá? Elas vão ser obrigadas a implementar essas partes incompletas, tá? Da minha superclasse. E só assim eu vou poder instanciar os objetos da minha subclasse. O que eu quero dizer com isso e relacionando ao nosso exemplo? Então, eu posso pegar aquela minha superclasse funcionário, o método do calcula salário, ele vai existir, entre aspas, ele vai ser definido, mas ele não vai ser implementado. Tá? Então, só vou definir ele, mas não vou implementar. Se eu não implementei ele, então não tem implementação concreta daquele método, a priori aquele método não existe. Ele está lá, mas ele não existe. É uma parte ausente da minha classe. E aí, a hora que vier minha subclasse e herdar dessa classe que está faltando, eu falei, ó, você tem que ter o método calcula salário, mas não falei como você vai fazer. Tá? Então, para ela existir, ela vai ter que falar como que ela vai implementar aquele método calcula salário. Tá? Então, nesse momento, eu fiz um design em comum, ou seja, eu falei, ó, toda a minha subclasse vai ter o método calcula salário.
Só que eu não vou falar ou não vou ter uma implementação para esse método. Tá? Minha subclasse ela vai ser obrigada a implementar esse método. E como que a gente faz isso? Ó, muito simples. A gente vai utilizar aqui, tá? Não, na verdade não é isso. A gente vai utilizar essa palavrinha-chave aqui, abstract, tá? Ao lado do modificador de acesso do método e antes do tipo de retorno do método, tá? E perceba que aqui a gente não vai colocar a implementação das chaves, tá? Aqui, ó, abre chave, fecha chave, porque se eu só colocar abre chaves e fecha chaves, significa que eu tenho uma implementação de método que não faz absolutamente nada, que nem implementação de método que não faz nada eu vou ter. Eu vou ter só uma declaração desse método, tá? Então, para a gente corrigir esse nosso problema aqui, na minha classe funcionário, no calcula salário, em vez de eu fazer assim, implementação chuchulenta aqui, né? Eu não vou falar como que deve ser o calcula salário, tá? E para isso eu vou colocar a palavra-chave abstract. Então ele é um método abstrato, ele é um método que não existe, tá? Não tem implementação dele. Então esse é o passo número 1. Perceba que a hora que eu dei o Ctrl S aqui, o meu iconezinho aqui da classe funcionário ficou com um erro, tá? Qual que é o erro? Vamos ver aqui em cima, ó. O funcionário, tá? A classe funcionário, ele não é abstrato, tá? E não sobrescreve o próprio método calcula salário do funcionário. O que isto significa? Significa que aqui eu tenho um método abstrato. Ou eu implemento esse método abstrato, ou a minha classe ela tem que ser abstrata, que era isso que eu antecipei neste slide aqui. Tá? Então, toda vez que houver um método abstrato, ou seja, a minha classe contém algo que não está implementado, tá? A minha classe também é algo abstrato, vai ser uma classe abstrata, que é uma classe que contém algo que não é implementado. E por que automaticamente a minha classe tem que ser abstrata? Tá? Porque se ela é abstrata, eu não posso implementar um objeto dessa classe, porque como que eu implemento, instancio um objeto dessa classe, tá? Sendo que essa classe tem algo faltando. Tá? E aí, como é que fica na memória o método desenhar? Tá? Então, ele não vai deixar instanciar um objeto de uma classe que é abstrata. Tanto é que agora, se a gente for aqui na aula 10, tá? O funcionário é abstrato, não pode ser instanciado. Então, eu já elimino este problema aqui. Tá? Que outro problema surgiu nesse processo? Ó, perceba que o meu diretor agora aqui, ele está marcadinho com um símbolo de erro, tá? E aí vamos ver que erro é esse. Tá? Colocando o mouse aqui em cima, ó, diretor não é abstrato e não sobrescreve o método abstrato. E aí das duas, uma então, ou esse diretor ele continua sendo um método abstrato, e aí continua ninguém podendo instanciar um objeto diretor, porque ele herdou uma definição de método não implementada, então ele tem aquela definição de método dentro dele não implementado. Portanto, até este momento, ele também é uma classe abstrata. Se eu colocar o abstract aqui, ele para de chiar. Mas, e se eu quiser implementar de fato um objeto da classe diretor? Aí eu seria obrigado a implementar o método abstrato da minha superclasse. Tanto é que o NetBeans ele te dá até uma facilidade, ó, não é abstrato, a hora que você cria com o método direito, ó, implementar todos os métodos abstratos, e a segunda opção é tornar o diretor abstrato. Ó, se eu clicar aqui em implementar todos os métodos abstratos, ó, ele já deu um override no calcula salário. Obviamente que ele não fez a implementação que tem que ser feita, tá? Ele só colocou uma implementação e um lançamento de uma exceção, que a gente vai ver o que é. Tá? Então agora, a hora que eu herdei da classe funcionário, eu vou ser obrigado a implementar esse calcula salário se eu quiser instanciar um objeto da classe diretor. Tá? Perceba também ó, que no íconezinho do funcionário ele ficou apagadinho, ele não ficou coloridinho aqui, então já deu uma distinção que é uma classe abstrata nesse caso. E agora é só implementar o método diretor, super get salário vezes 4. Tá? Então, com isso, eu não faço uma implementação padrão na minha superclasse e obrigo as minhas subclasses a fazerem aquela implementação. Tudo bem, pessoal? Espero que esteja
tranquilo e bem compreendido aí o uso das classes abstratas. Então, na verdade, aquilo que eu estava usando lá naquele exemplo de polimorfismo na minha ferramenta, tá? A classe classifier, que tem os métodos build, classifier, classify instance, ela é uma classe abstrata. Então, o build classifier e o classify instance são métodos abstratos. Então, na hora que eu estendo aquela classe, eu obrigatoriamente tenho que implementar aqueles dois métodos. O classifier não fala nada para mim como que eu tenho que implementar aqueles caras e nem cria uma implementação padrão para mim. Tá? Então, esta é a nossa ideia aqui dos lados abstratos. Eu fiz um exemplinho um pouquinho diferente aqui com aquilo que a gente tinha do quadrilátero, que foi o exemplo que eu utilizei na aula anterior. Tudo bem? Então, nos próximos vídeos, eu explicarei o que é este operador instance of e o que é uma classe final ou um método final. Tá? Então, até o próximo vídeo.